Estamos de volta com o programa A Velha Nova Friburgo e hoje em memória de Francisco Faria. Giovanni, você está falando do seu pai. Eu gostaria que as pessoas assim, tivessem essa percepção dessa importância da memória, né? Porque você se dispôs a vir aqui e eu senti assim, um sentimentalismo muito forte nessa coisa de você falar do seu pai. O seu pai foi uma pessoa simples, a gente não está falando aqui de um político, uma pessoa, né? Ele teve uma vida muito simples, né? Trabalhou numa fábrica, tinha um programa dele de rádio, mas o importante é a memória. E não só a memória, mas também o legado, né? Que ele acabou deixando para você. Você tenta fazer esse exercício também com seus filhos? Você acha que a geração dos seus filhos vai ter essa preocupação da memória, no caso, em relação a você? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Janaína, é a pergunta de $1 milhão, né? Tá valendo a partir de agora. É muito complicado, assim. Eu sempre me questiono em relação ao meu papel como pai e ao papel que o meu pai teve em relação a mim. A realidade é muito diferente e eu acredito que hoje haja facilidade, mas há uma complexidade intensa nesse processo atual na relação entre pais e filhos. Há uma distância que o mundo moderno criou muito acentuada. Eu me culpo, eu detesto essa palavra, mas eu me culpo muito, assim, pelos anos em que, dedicado à profissão, não tinha alternativa, eu precisava trabalhar, precisava correr atrás, de alguma forma, eu perdi muito tempo sem uma relação próxima aos filhos. Não só eu sou apenas um exemplo. Sua geração. A minha geração. Eu tenho N amigos que têm o mesmo drama e se questionam da mesma forma, assim. Eu não posso dizer que eu não vi os meus filhos crescerem, mas eu posso dizer que eu não vi os meus filhos crescerem da maneira que eu gostaria de ver, na intensidade que eu gostaria da minha presença. Essa complexidade, esse mundo de ponte aérea, esse mundo de terno e gravata, esse mundo de correr atrás do dinheiro para a empresa que você trabalha, da audiência da empresa para a qual você trabalha, ou a mera atividade jornalística de correr atrás da informação, sem hora para almoçar, jantar, comer, você só se contenta quando obtém a informação e vai produzir o seu conteúdo. Isso tudo gera uma relação um pouco distanciada, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, hoje eu estou tendo a oportunidade, ainda razoavelmente novo, de correr atrás desse tempo perdido. Então, hoje eu estou buscando com meus filhos, eu tenho uma filha, Vitória, de 24 anos, já formada em Direito, eu tenho um filho de 22 anos que está se formando em Publicidade, atrasou um pouquinho porque foi viver as experiências estrangeiras, morou na Nova Zelândia durante um ano, que foi ótimo para ele. Um ano sabático, né? Um ano sabático na Nova Zelândia, naquele país absolutamente maravilhoso e tranquilo. E eu tenho uma caçula, a Catarina, desculpa, esqueci de falar do Tomás, que é o meu filho do meio, e tenho a mais nova, a Catarina, que tem 16 anos, que tem muito da minha característica de gostar de escrever, de ser comunicativa, mas acho que não vai seguir esse mundo das comunicações. Então hoje eu estou tentando recuperar um pouco essa intimidade perdida em razão da dedicação que todos nós somos fadados a ter com o nosso trabalho. O fato de voltar a ser o professor Giovanni me está dando o tempo necessário para que eu possa refletir, pensar, me aproximar um pouco mais deles, porque a distância ela foi inevitável, sabe? E isso cria um descolamento, digamos assim. Eu não diria que é um mal necessário, mas é um mal da nossa época, é um mal desses tempos modernos, que certamente no passado, embora tenha convivido um pouco com meu pai, porque ele se foi muito cedo, e eu fui muito cedo para Niterói, com 18 para 19 anos de idade, mas assim, tudo foi vivido de uma maneira muito intensa, muito próxima, muito agregada, sabe? Isso hoje em dia é um pouco mais complicado, sabe? Então, esses tempos modernos nos colocam nessas sinucas de bico que, infelizmente, nós pais não viemos com manual, né? Não tem, você não olha lá na página 70 como sair
dessa situação, a gente vai lidando com a nossa natureza. Mas se eu pudesse, e aí vou fazer um parênteses assim, quando eu conversava com o meu pai era muito saudosista, e ele, mesmo tendo nascido lá em 1939, isso me lembra muito um filme do Woody Allen, mesmo ele nascido em 39, ele achava que a geração anterior é que tinha sido boa, era que tinha sido legal, que Friburgo tinha sido o máximo, não sei o quê. O Woody Allen fez um filme, que agora eu não me recordo não, o nome, que é exatamente isso. Se você for dando passos atrás até encontrar, você vai retroagir para sempre. Não dá, a gente tem que andar para frente, mas evidente que se houvesse possibilidade da gente usar algum dos artifícios, alguns dos aspectos da criação que meu pai teve comigo, que eu pudesse usá-los na criação dos meus filhos, seria muito mais agradável. Mas é muito complicado, porque a realidade é muito cruel, ela é muito diferente, né? É interessante, né? Esse paralelo de uma vida, eu vejo assim, tão agradável, né? Como eu te falei, eu fico reconstituindo a vida dele, saindo da fábrica, fazendo o programinha dele, de rádio, tranquilo, e você, um grande profissional, mas contrapartida, uma vida estressante. A gente está mostrando algumas imagens aí do seu pai, a gente vê aí o Alencar Pires Barroso, né? Antigo prefeito de Nova Friburgo, seu pai com certeza em algum evento de comunicação, estamos vendo algumas fotos também da sua família, né? E Juca quer te presentear também, né? Nós não poderíamos não poderíamos perder essa oportunidade, Janaína. Eu que estou no Friburgo há anos também, e a família Pinto Faria, a vida inteira, o Friburgo foi criado em 1914. Esse ano nós completamos 102 anos. E se tem uma família que representa o Friburgo Futebol Clube em toda a sua intensidade, é a família Pinto de Faria, né? Desde Rostães, Jael, Joãozinho, Gustavo, Manel, Luizinho, Larry, Juraci, Chiquinho, toda a família. Então, uma camisa do nosso... um manto sagrado, né? Manto sagrado, com certeza. A camisa do Friburgo Futebol Clube. Certo? Bacana, e que a gente tem o maior orgulho de passar às suas mãos, Giovanni. Você que, como grande jornalista e um executivo de alto nível e que promoveu não só a nossa cidade, mas todo o nosso interior, né? Porque a gente vê o preparo intelectual dele, toda essa formação dele, como que ele fala bem, a gente fica feliz de tê-lo aqui, Giovanni. Juca, eu tive a oportunidade na Rádio Globo de lidar e de conviver de perto com pessoas de renome, como José Carlos Araújo, como Gerson. E uma pessoa que me marcou muito foi o próprio Luiz Mendes, falecido há alguns anos, há 5 anos. E o Luiz Mendes foi quem, embora tenha sido em vida um feroz torcedor gremista, foi o Luiz Mendes quem levou o Larry para o Internacional de Porto Alegre, na mesma cor dessa camisa friburguense. E eu era muito amigo do Luiz Mendes, e o Luiz Mendes era o comentarista da Palavra Fácil, tinha uma memória privilegiada, e ele contava para mim o dia que ele levou o Luiz Mendes, o dia que ele levou o Larry para Porto Alegre, em 1949. E ele contava que eles foram ao Barbeiro, no centro do Rio, e eu sempre admirei essa memória desses mundos anteriores aí. E eu sempre falava para o Luiz Mendes era fã do Larry, achava o Larry um dos 5 maiores jogadores que passaram pelo Internacional, né? Juntamente com o Tafarel, com o Falcão. Então isso é um motivo de orgulho. E eu sempre falava assim, Luiz Mendes, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que as pessoas pensavam que o Larry era gaúcho. E eu sempre falava assim, toda vez que você se referir ao Larry, faça a seguinte observação: Larry é um friburguense, ele nasceu em Friburgo. E agora, semana passada, em Búzios, eu encontrei uma pessoa que estudou com o filho do Larry em Porto Alegre, e ele falou, olha, o Larry foi um dos maiores gaúchos que eu já conheci. Eu, alto lá, tchê, porque ele era um friburguense. Então, assim, eu tenho um orgulho de ser
dessa família Pinto de Faria, assim como o orgulho de ser da família Turler também, descendente da família Turler, porque isso aqui tem um valor inestimável para a gente sabe o quanto essa camisa pesa. Eu tenho lá em casa minhas coleções de camisa do Flamengo e de outros times e do Santos, mas essa camisa ela tem uma, digamos assim, uma vitrine um pouco mais lustrada, exatamente porque é o que você disse, a história da minha família passou por aqui. Esse escudo esteve no peito, ao lado, na frente do coração dos meus tios, dos meus primos, e isso tudo é um valor muito grande. Quando eu olho a história da minha família Pinto de Faria, que saiu lá da Ilha da Madeira, foi lá para Cantagalo, começou a se separar, vários filhos, aí meu avô veio para Friburgo no início do século 900, por ali, e que história bonita que a gente tem para contar, sabe? Eu acho que assim, o que a gente fez aqui hoje, essa oportunidade que eu tive aqui hoje, é apenas uma fagulha, é apenas uma migalha, porque nem sou eu, digamos assim, a pessoa mais autorizada, mais habilitada a representar essa família, mas de um modo geral me sinto confortável ao fazê-lo, porque é um privilégio, sabe, saber que nós ajudamos a construir um pouco a história da velha Nova Friburgo. E ainda do seu sogro também, né? Nosso saudoso Mário Anselmo. Né? Aliás, quem não jogou bola de verdade lá fui eu e meu pai. O resto, todo mundo foi bom de bola, né? Mas olha, te agradeço muito, fiquei muito feliz de ter trazido hoje no programa a memória do seu Francisco Faria e da família também e do futebol, né, que veio a reboque disso. Tá? Te agradeço muito pela participação no nosso programa e se você quiser falar mais alguma coisa a respeito da memória do seu pai, né? Eu só queria assim, me despedir dizendo que uma coisa que tem a ver na minha relação com meu pai. Assim, a gente só tem um pai, evidentemente, como só tem uma mãe. A gente não sabe o dia de amanhã, então se eu pudesse deixar uma recomendação essa valorização, valorize seu pai. Ele é de um modo geral, a sua mãe também, é uma memória viva de quem você foi, de quem você é e um impulso para quem você será. É lógico que o ideal dos ideais seria que ele estivesse aqui participando e contando história com a gente, mas eu tenho certeza que ele estava. Nos acompanhou, nos ouviu, certamente está emocionado de saber que a gente preserva tantos anos. Meu pai fez 33 anos que partiu. Quando ele partiu eu tinha 23, então eu digo, ele já está mais longe, há mais tempo do que esteve aqui comigo, eu tinha 23 anos. Mas eu acho que o bacana, eu acho que a missão nossa na vida é essa. Mesmo que as pessoas nos deixem, nós não deixaremos as pessoas. E por quanto tempo for possível preservarmos a história, por mais simples, brejeira, corriqueira, não estamos falando aqui de grandes personalidades da humanidade, mas é importante que, independentemente de quem quer que seja, é fundamental que você preserve a memória dessa pessoa e passe adiante, para que as futuras gerações saibam que o passado foi muito bacana também. Com certeza. E está registrado aqui, né, em memória de Francisco Faria. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora, nessa deliciosa velha Nova Friburgo.